Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui à CTC do solo, falar um pouquinho sobre a mineralogia da fração argila do solo, tá? Então, é um segmento do sistema coloidal e os nossos objetivos aqui é entender as principais características das cargas elétricas do solo e vocês tomar decisão em situação de campo aí para realizar as adubações, tá? Bem, então vocês precisam dos computadores, seus celulares e caderno com anotações realizadas aí. E o livro de fertilidade do solo para vocês consultarem. Ok? Então aqui está mineralogia da fração argila. Então o solo, pessoal, ele possui argilas do tipo silicatadas e as argilas não silicatadas. São diferentes tipos de argilas que o solo possui. Todos os solos possuem argilas, sendo dois tipos de argilas. Essas daí. Lembrando que argila são materiais com diâmetro menor que 0,002 milímetros, né? Essa partícula tão fininha que é escorregadia entre os dedos. Bem, então as argilas silicatadas são as argilas mais comuns em solos de regiões temperadas, ou seja, solos que sofreram menos com processos intemperísticos, né? Porque nós temos solos de regiões tropicais, aí já predomina as outras argilas. Então, argilas silicatadas são predominantes em solos de regiões temperadas, mais próximo dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, se for comparar assim no planeta, né? No globo terrestre. Então, o que é? Aqui, por exemplo, nós temos um tetraedro de sílica e um octaedro de alumínio. Aqui o tetraedro de sílica e aqui o octaedro de alumínio. Os cristais dessas argilas são constituídos de camadas alternadas de tetraedros de sílica e octaedros de alumínio. Eu quero dizer o seguinte, os cristais de argila que estamos falando, ou o constituinte da argila, é um segmento, uma polimerização desses tetraedros, ora de sílica, ora de alumina, ora os dois em proporções diferentes, tá? Veja aqui à frente. Veja aqui. Aqui nós temos um tetraedro. Aqui em cima nós temos um tetraedro de sílica e aqui embaixo um octaedro de alumina. Entende? Estão unidos. Então aqui nós temos uma de sílica e um de alumina. Então nós temos um mineral de argila, no caso que é a caulinita, do tipo 1:1. Quer dizer, um polímero, uma polimerização de tetraedros de sílica unidos com uma polimerização de octaedros de alumina. Então, é um material do tipo 1:1, tá? Isso é um constituinte da caulinita, certo? Veja, isso eu apenas ampliei aqui, tá? O que é a caulinita? Caracteriza-se por um arranjo de camadas de tetraedros de sílica, um arranjo de camadas de tetraedros de sílica e uma de octaedros de alumínio, unidas entre si rigidamente pelos átomos de oxigênio, aqui, ó, e de hidrogênio, né, constituindo grupos do tipo 1:1. Ocorre uma ligação de cada unidade, de cada arranjo. A ligação de cada arranjo, desse arranjo de cima com esse arranjo de baixo, ela ocorre através de ligações de pontes de hidrogênio, que é esse risquinho aqui, ó, né? Ou pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, aqui escritas, né? Essas pontes de hidrogênio, elas não permitem expansão da argila, elas são muito rígidas, elas são muito fortes, não permite expansão, não permite que cátions e ânions se alojem aqui nessa região e que possam trocar cargas elétricas com os átomos de oxigênio aqui presentes. Não permite, tá? Então, por isso elas são rígidas. Então, as argilas do tipo 1:1
são mais rígidas. E por possuir essa rigidez e por não ser expansivas, a área de superfície específica fica limitada, porque isso aqui não conta como área de superfície específica por conta das ligações de hidrogênio. Então, por isso que as caulinitas possuem uma área de superfície específica muito baixa, e por isso são solos de baixa fertilidade. Tá? Agora aqui nós temos as montimorilonitas, do grupo das esmectitas, né? E aqui nós temos um arranjo diferente, ó. É um arranjo do tipo 2:1, ou seja, 2 polímeros de tetraedros de sílica, um em cima e outro embaixo, e um de octaedros de alumínio no centro, né? E esse arranjo ele é ligado agora, ele é unido não por pontos de hidrogênio, mas unidos pelas cargas elétricas desses arranjos, tá? E isto facilita a entrada de água, de cátions, de ânions, porque ele é expansível, ele tem espaço. Então, essa área de contato entre um tetraedro com um octaedro, ele é expansivo. Ele conta como área de superfície específica, né? E aí, por isso, ele é um solo muito mais fértil. Está aqui a descrição, né? Ele é um solo muito mais fértil porque tem uma área de superfície específica muito maior, troca cátions, troca ânions, retém água, tá? Então, as montimorilonitas são do grupo do tipo 2:1. 2 tetraedros de sílica para 1 de octaedro de alumina. E isso possibilita, né? Isso é o que ocorre aí, ó, em reservatórios, poço escavado, né? Onde há uma deposição de partículas pequenas, no caso, as argilas. Aí, no caso, é um fundo de uma represa, de um poço, e aí a água evaporou, né? Então, ocorre a contração das partículas, né? Essa rachadura aí, porque a água saiu e as partículas se juntaram, né? Porque não tem água ocupando os espaços entre a rede, entre o arranjo, né? Quanto às argilas não silicatadas, estas já ocorrem com maior predominância em solos tropicais ou solos mais velhos, solos próximos à região da linha do Equador, né, que sofrem mais com insolação, com mais chuva, regiões que às vezes chove mais, né? Então, esses solos são mais velhos, do ponto de vista intemperístico, são mais lavados, né? São mais intemperizados. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu que todo aquele alumínio e aquele silício que estava contido nas argilas silicatadas, ele se desprendeu ao longo do tempo e agora restou, né, nessa estrutura desses solos, alumínio carregado de prótons e OH-. Aqui prótons e OH-, né? Bom, então aqui nós temos o grande exemplo das caulinitas e das goetitas e das gipsitas, que são solos extremamente velhos, extremamente intemperizados, lixiviados, que lavou-se as bases, e aí restou, então, cargas de prótons, né? Excesso de H+. Então, aqui agora nós temos os hidróxidos de ferro e alumínio. Aqui nós temos um hidróxido de alumínio. Quando é hidróxido de ferro, sai o alumínio e fica o ferro, né? Então, aí seria hidróxido de ferro. Ou também chamado de sesquióxido de ferro e alumínio. Aqui, ó, a estrutura molecular, né? De um hidróxido de ferro e aqui de um sesquióxido, um óxido de alumínio, né? Hidratado, tá? Então, esse óxido, de maneira geral, são os principais responsáveis pela adsorção aniônica dos fosfatos. Isso nós vamos falar na aula de fósforo, alguns encontros aí para frente, né? Porque o fósforo possui uma carga elétrica negativa. E o solo aqui, esse solo gibsítico ou goetítico, ou esses óxidos hidróxido de ferro e alumínio, possui na sua superfície específica altas concentrações de cargas elétricas positivas. Então, é muito carregado positivamente. Essa carga positiva ela é muito afinitiva, ela é muito atraída pelos
atrai muito as cargas negativas dos fosfatos, né? Então, isso chama adsorção aniônica, que é a adsorção do ânion fosfato com essa carga positiva do solo. E uma vez isso ocorreu, o fósforo não volta mais para a solução do solo e a planta não consegue absorver o fósforo. Tá? Quem absorveu o fósforo foi o solo, através da carga positiva, tá? Dos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Então, por isso, você tem que fazer correção do solo, correção da acidez, porque isso aqui é H+, né, hidrogênio. Então, você tem que colocar calcário para neutralizar essa carga positiva. E aí, ficará dessa forma aqui, ou no máximo neutro, para que você possa colocar cargas elétricas negativas de fosfato, ou fósforo, ou ânion. É importante isso, pessoal, que eu acabei de dizer, isso referente ao fósforo. Adsorção aniônica dos fosfatos. Então, aqui nós temos a rede cristalina dos óxidos hidróxido de ferro e aqui do óxido hidróxido de alumínio, ou sesquióxido de ferro e alumínio. Tá? Eles possuem na sua superfície altas concentrações de cargas elétricas positivas, né? Que são muito afinitivas por cargas elétricas negativas de fertilizantes como os fosfatos. Tá? Bem, aqui nós temos uma foto do lado esquerdo, um óxido de ferro hidratado, e aqui do lado direito um óxido de ferro não hidratado. Quando ocorre a hidratação, ou seja, exposto a longos períodos na presença de água, ocorre oxidação, mudança do NOx, lá da molécula, e ela muda de cor. Né? Então, é um solo mais escuro, com um tom amarelado, mas o mineral é o mesmo, tudo óxido, hidróxido de ferro e alumínio. Veja essa foto. O solo é o mesmo. Como lá em cima é mais drenado e aqui embaixo é mais hidratado, ocorre essa diferença de cor. Então, isso, cuidado, pessoal. Muita gente diz que, olhando essa parte escura, irão dizer que é matéria orgânica e não é. É apenas o grau de hidratação do solo. Né? Aqui muito hidratado, portanto, oxidado, e lá em cima desidratado, portanto, reduzido, com coloração diferente. Tá? Então, cuidado isso daí. Aqui, pessoal, ó, nesse gráfico esquisito aí, nós temos do lado esquerdo os minerais primários mais ricos em nutrientes, ricos em alumínio, em silício, em todos os nutrientes do lado esquerdo. Né? E isso daqui ocorre em solos de regiões mais temperadas possível, mais protegidos. À medida que o tempo foi passando, né, vindo para a direita, o tempo foi passando e os processos intemperísticos sendo realizados, chuva, tempo, oscilação da temperatura, micro-organismo, acidez. Então, o mineral de argila foi deteriorando, foi oxidando, foi desmanchando, foi liberando nutrientes, né? E foi transformando em outros minerais, foi lixiviando, foi lavando, foi ficando menos fértil. E assim ocorre. Né? As micas, por exemplo, passam para vermiculita, que passa para esmectita, que vai chegar na caulinita, que é os solos do cerrado, e que chega nos óxidos de ferro e alumínio, que também está presente nos solos do cerrado, em menor quantidade. Né? Então, do lado direito aqui, são solos muito velhos, intemperisticamente falando, muito lixiviados, que precisam de cuidados agronômicos, de recuperação, né, com tratamento com calagem, com calcário, tá? Porque possui muitas cargas elétricas positivas na superfície. Está certo? Pois bem. Então, aqui, nós temos agora falar da origem das cargas elétricas negativas e positivas do solo, tá? Como que surge essas cargas elétricas negativas e positivas? Aquelas cargas que estão na superfície do coloide, aqui, ó, aqui é um coloide em azul, aqui, ó, é o coloide. Em volta do que está em azul é as cargas positivas do coloide. Aqui embaixo, o coloide é o que está em rosa e em volta dele as cargas negativas do coloide. Portanto, esse coloide carregado com cargas elétricas negativas trocam cátions. Veja aqui, carga positiva. Se trocam cátions, nós chamamos que ele realiza CTC.
E aqui a CTA, porque troca ânions, tá? De maneira geral, predomina-se cargas elétricas negativas sobre as positivas, até mesmo em regiões tropicais, onde o solo é lavado, lixiviado, ainda predomina a quantidade de carga elétrica negativa, ou seja, juntando todos os colóides, há uma quantidade maior de carga negativa em função de carga positiva, né? Há uma quantidade maior na disposição delas. Porém, acontece que se o solo ele é muito exposto a condições de intemperização, ou seja, muita chuva, muita extração de bases, muito arenoso, né? Ou seja, condições severas de intemperização, esse solo ele tende a se inverter, ou seja, a quantidade de cargas positivas passar a predominar sobre as cargas elétricas negativas. Aí nós temos a condição em que tem maiores quantidades de colóides carregados com carga elétrica positiva. E assim, se tem uma maior quantidade de carga elétrica positiva, o solo vai passar a trocar menos cátions e trocar mais ânions. Isso não é bom porque o solo precisa de absorver e reter mais cátions, tá? Então, isso passa a ser um problema. Então, nós temos que tratar o solo, recuperá-lo para fornecer uma maior CTC, para que ele possa trocar mais cátions e trocar menos ânions. Então, nós temos que ter um solo que tenha maior CTC e menor CTA. E existem solos muito intemperizados, como esse exemplo que eu estou destacando aqui, que predominam a CTA e não a CTC. Então, nós temos que inverter isso, né? Produzir CTC, produzir carga elétrica negativa. Nós temos que produzir efetivamente carga elétrica negativa. De que jeito? Bom, existem 4 formas, 4 tipos de produzir carga elétrica negativa, né? Questão de prova. Substituição isomórfica das argilas 2:1, ou seja, lá nas argilas 2:1, argilas 2:1:1, sai lá dos tetraedros de alumínio e dos octaedros de silício, octaedros de alumínio e tetraedros de silício, né? Sai o silício, entra alumínio. O silício possui em volta de ti 4 cargas positivas. Então, ele está ocupando 4 cargas negativas. Aí sai um silício que possui 4 cargas positivas e entra o alumínio que possui 3 cargas positivas. Ou seja, você teve um saldo de uma carga negativa na constituição do mineral, né? Assim, uma forma de produzir carga elétrica negativa, tá? Aqui, ó. Veja, né? Aqui está o exemplo. Falei passando à frente aí. Então, sai o silício, entra alumínio, origina uma carga elétrica negativa, porque saiu um que ocupava 4 e entra um que ocupa 3. Ou então sai o alumínio, que ocupa 3, e entra o magnésio, que ocupa 2. Saldo de uma carga elétrica negativa. E você estava produzindo uma carga elétrica negativa, né? Dissociação de grupos OH nos grupos carboxílicos e fenólicos da matéria orgânica. O que é isso? Veja, dissociação de grupos nas arestas quebradas das argilas silicatadas. Então, em volta da superfície das argilas, está presente grupos fenólicos, grupos carboxílicos, ésteres, né? Radicais em volta aqui, como esse OH. Então, o que a gente faz? A gente força o processo. A gente coloca OH- no solo, no sistema, na solução do solo, para que OH- possa arrancar esse H+ daqui, ó, e transformá-lo e liberá-lo, essa carga negativa da superfície da argila. Então, quando você coloca OH-, o OH- arranca H+ e forma água. Assim, ele desbloqueia a carga elétrica negativa. Então, a superfície da argila agora fica lá carregada com carga elétrica negativa, tá?
Isso chama-se calagem, pessoal. Quando você coloca calcário no solo, o calcário, um dos produtos da calagem no solo, um dos produtos lá da reação do calagem no solo é justamente OH-, é colocar OH-. É como se você colocasse soda no solo, né? Ou seja, OH-, tá? Só que calcário vai cálcio, vai magnésio também. Mas aqui nós estamos usando um produto dela que é o OH-, tá? Então, quando você faz isso, você está produzindo carga elétrica negativa. E para fazer isso, você depende desse OH-. É isso que eu estou chamando de dependência de pH. Carga elétrica dependente de pH. Depende que você coloque OH-. Se você colocar OH-, a concentração de H+, vai reduzir, portanto, o pH do solo vai aumentar. Por isso, carga elétrica dependente de pH. Tá? Aqui nós temos outra forma, que é a dissociação de grupos OH nos grupos carboxílicos e fenólicos da matéria orgânica. Então, na matéria orgânica possui grupos OH também, ó, em volta aqui de fenóis e outros radicais, né? OH- que você colocar com o calcário vai desbloquear o H+, e vai liberar a carga elétrica negativa também. Isso também é dependente de pH. Está certo? Nós temos também a desobstrução da matéria orgânica. Desobstrução das cargas elétricas da matéria orgânica. Então, aqui nós temos um éster da matéria orgânica, que está, a carga elétrica positiva desse éster está sendo ocupada, a carga elétrica negativa desse éster, que é esse OH- aqui, ó, está sendo ocupado com a carga elétrica positiva de um alumínio. Né? Só que um alumínio tem 3 cargas elétricas positivas. Então, cada carga elétrica positiva do alumínio está ligando com uma carga elétrica do oxigênio. No total, está sendo um alumínio está bloqueando 3 radicais de éster da matéria orgânica. Quando você coloca OH-, que é calcário, esse calcário vai desobstruir essa carga elétrica negativa desses radicais. De que forma? OH- vai neutralizar alumínio. Vai neutralizar alumínio. O OH- é louquinho, é doidinho para ligar com H+ e com alumínio, porque esses dois átomos são altamente reativos com OH-. Então, nesse caso aqui, formará então um precipitado que é hidróxido de alumínio e assim desobstruirá, liberará as cargas elétricas negativas da matéria orgânica e assim aumentando a CTC do solo, porque agora você tem maior quantidade de carga negativa, certo? Assim você está originando então carga elétrica negativa, ou seja, colocando calcário, neutralizando a acidez, neutralizando o alumínio, né, e liberando a carga elétrica negativa para fazer com que essas cargas elétricas negativas possam trocar cátions, que é cálcio, magnésio, potássio, amônio, principalmente. E como que origina a carga elétrica positiva? Nós falamos das negativas. E as positivas? Né? Ora, as positivas, as cargas elétricas em volta do coloide, para ele ficar positivo, é com processo de intemperização, de lixiviação, lavagem, extração de base. Então, lixiviação, lavagem, processo intemperístico, né? Chuva e sol e tempo, né? E aí o solo vai sendo lixiviado, vai sendo lavado, aí vai saindo bases, cálcio, magnésio, potássio, vão se perdendo, vai se lavando, vai lixiviando. Se sai cálcio e magnésio em volta, que estava em volta aqui dos coloides negativos, o que acontece? Isso vai ficar positivo, o potássio, cálcio, magnésio vai sair, vai liberar a carga negativa do solo, só que aí vem hidrogênios e ocupa aquele espaço, e hidrogênio é carga elétrica positiva. E assim o solo ficará então predominando carga elétrica positiva, tá? Então, isso ocorre quando você tem vários cultivos. Isso ocorre quando você tem o tempo incidindo, né? Muito tempo, muita chuva, né, que é lavagem do solo, ou então através de cultivos intensivos, né? Porque as culturas extraem base do solo, cálcio, magnésio, potássio, e vai extraindo e você tem que repor ao solo. Se não repor, hidrogênios, alumínio começam a surgir ali, porque as plantas liberam hidrogênio, né?
e aí vai acidificando o meio, e esses colóides vão ficando cada vez mais carregados com carga elétrica positiva, em função da absorção das bases pelas plantas, tá? Finalizando, quase, pessoal, nós temos aqui uma forma de contabilizar, de quantificar a predominância de um solo que contém maior número de carga elétrica positiva ou negativa. Então, um solo que predomina a quantidade de carga elétrica positiva sobre as negativas, nós chamamos que o PCZ dele é carga elétrica positiva. É um solo eletropositivo, porque predomina a carga elétrica positiva. Então, é um PCZ positivo, né? Agora, se predomina carga elétrica negativa, se tem mais carga elétrica negativa e menos positiva, nós temos um PCZ negativo, ou carga elétrica negativa. É um solo eletronegativo, tá? Quando o número de cargas elétricas positivas é igual ao número de cargas elétricas negativas, não importa se é 3 centimols de carga elétrica negativa ou 3 centimols de carga elétrica positiva. Ou, no maior que isso, 15 centimols de carga elétrica positiva e 15 centimols de carga elétrica negativa. Não importa, estão empatados, né? 1 a 1 quanto 10 a 10 é empate do mesmo jeito. Então aí nós chamamos de PCZ nulo. PCZ nulo, carga elétrica nula. O solo não possui carga elétrica. A positiva está anulando as negativas, então não há disponibilidade de carga elétrica positiva nem negativa. Assim é PCZ nulo, tá certo? É isso que está explicando aí. Aqui nós temos dizendo o seguinte, que a hematita e goetita, goetita e gibsita, que são solos muito intemperizados, lixiviados, eles possuem naturalmente uma predominância leve de carga elétrica positiva, representada em azul. Já as caulinitas possuem uma predominância de carga elétrica negativa. Portanto, as caulinitas têm uma maior CTC e uma menor CTA. E as gibsitas, goetitas e hematitas possuem uma maior CTA e menor CTC. E isso não é bom. De novo, temos que fazer calagem antes de fazer adubações fosfatadas, principalmente. E também antes de fazer as demais adubações, mas principalmente a de fosfato. Tá? Como que você faz para calcular isso? Tá? Isso é importante. Caem questionamentos aí em prova e vai aparecer. É o seguinte, é muito simples. Basta você, deixa eu ver aqui um negócio. Basta você solicitar no ato da amostragem de solo e envio da amostra ao laboratório, que o laboratório faça a determinação do pH em cloreto de potássio e também em água. Então, o pH ele pode ser determinado em água e pH determinado em cloreto de potássio. Tem um outro pH que é determinado em cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio equivale ao cloreto, o pH em cloreto de cálcio equivale ao pH em água. Só a única diferença é que o pH em água ele tem um valor em torno de 0,6 décimo maior. Tá? Então, se você pegar um laudo com o pH determinado em cloreto de cálcio, basta você somar 0,6 unidades. Aí ele está convertido para pH em água. Né? E aí você precisa ter o pH em cloreto de potássio. E aí você calcula o delta pH, que é a variação dos pHs. Ou seja, pega o pH que o laboratório forneceu determinado em cloreto de potássio, menos o pH em água. Se der negativo, o solo é eletronegativo. Se der positivo, o solo é eletropositivo. Se o solo é eletronegativo, é porque predomina a carga elétrica negativa, a CTC é maior, não é? E assim ao contrário, se o solo for eletropositivo. Está bem? Lembrando que pH não possui unidades, né, pessoal? É adimensional. Isso você vê lá no laudo de análise de solo, e não é todo laudo de análise de solo que contém o pH em cloreto de potássio. Tá? Você tem que solicitar a parte. Então, é comum vir no laudo
pH em água ou pH em cloreto de cálcio, tá? Cloreto de potássio não vem. Bom, pessoal, então eu encerro por aqui e aí em outro encontro nós vamos falar sobre a adsorção e troca iônica na CTC do solo e na CTA do solo.